Olá, nono ano, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui na Escola Intelectus Vita, preparando mais uma aula especial para vocês. Venham comigo. Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nesse momento nós iremos estudar um pouco sobre áreas e volumes. Venham comigo. Vamos estudar sobre áreas dos polígonos. A área de qualquer polígono é a região delimitada pelas linhas poligonais, ou seja, é a superfície da figura. Cada figura possui uma expressão matemática que determina essa região. Entretanto, devido a algumas figuras possuírem peculiaridades semelhantes, essas expressões também acabam se assemelhando. Vejamos algumas dessas figuras. Como já vimos definições e propriedades das figuras que iremos tratar, vejamos o modelo matemático que expressa a área dessa figura. Como o quadrado, por definição, possui lados iguais, temos então que a área do quadrado é dado por lado vezes lado. A área do retângulo ele é dado por base vezes altura. Se eu tenho o comprimento da base dado por A e a altura dado por B, temos então que a área do retângulo é dado por A vezes B. A área de triângulo possui algumas fórmulas, ou melhor, alguns modelos matemáticos que a definem. Porém, vamos ver dois casos aqui. Primeiro, o modelo matemático mais comum é dado por base vezes altura dividido por 2. Porém, há um outro modelo que utiliza também a influência do seu ângulo. Se observarmos o triângulo à esquerda, temos o vértice A com o ângulo alfa, e o modelo matemático que expressa a área deste triângulo é dado por B vezes C vezes o seno alfa dividido por 2. Agora, para um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que possui os três lados iguais, eu preciso que vocês percebam e se atentem bem para esta fórmula. A fórmula geral para o triângulo equilátero é dado por lado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4. Notem aqui que para encontrar essa área, partimos da fórmula principal, que é base vezes altura dividido por 2. Porém, a altura desse triângulo ela é perpendicular à base. Logo, a altura ela se encontra exatamente no ponto médio de um desses segmentos. É por isso que, ao continuarmos a fórmula, a resolução, melhor dizendo, o desenvolvimento, encontramos essa fórmula geral. Agora, vamos treinar um pouco com as páginas 91 e 92. Vejamos agora a área do losango. O losango ele possui duas diagonais, diagonal maior e diagonal menor. Essas diagonais multiplicadas e divididas por 2 é o modelo matemático que define a área deste polígono. A área do trapézio. O trapézio possui duas bases, uma base maior e uma base menor, paralelas, e dois lados não paralelos. Aqui temos então que o modelo matemático que define a área de um trapézio é dado por base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Chamamos de hexágono regular o polígono convexo que tem 6 lados congruentes entre si e 6 ângulos internos congruentes entre si. Traçando as diagonais de um hexágono regular, obtemos 6 triângulos equiláteros. Logo, para determinarmos a área de um hexágono regular, basta multiplicar 6 vezes a área de um triângulo equilátero.
Vejamos agora volume. O volume de um corpo é a quantidade de fluido que ele ocupa no espaço. Assim, existem diversas maneiras de se determinar o volume de um corpo. Quando ele é irregular, podemos usar recursos como o volume deslocado por ele dentro de um fluido e medir o volume desse fluido com base em uma referência pré-estabelecida. O prisma, em especial o reto, é um polígono que possui faces laterais com formato de retângulo e duas faces congruentes chamadas base, que são paralelas entre si. A altura de um prisma é determinada pela distância entre essas suas faces. Para determinarmos o volume de um prisma, devemos multiplicar a área da base pela medida de sua altura. A base de um prisma não é fixa, ou seja, poderá ser qualquer polígono. Observe na imagem que tem dois prismas, um com a base retangular, enquanto no outro possui base triangular. O cilindro é um sólido redondo que possui suas bases congruentes em formas de círculo. No caso do cilindro reto, a altura é determinada pela distância entre essas bases, e qualquer segmento que tem vértices pertencentes às suas bases é paralelos e congruentes à altura. Assim, no caso do prisma, o volume do cilindro é dado pelo produto da área da base pela medida de sua altura. Lembrando que a base do cilindro, como é circular, temos então que a área da base é dado por πr², e como é necessário o volume, multiplica-se pela altura. Agora, para exercitarmos um pouco, fiquem com as páginas 99, 105 e 106. Bons estudos!